ar mais um episódio do Conexão Famílias Atípicas, esse podcast que tá dando o que falar, né? Se você tá assistindo, eu tenho certeza que você vai falar para alguém, porque tem sido produzido com muito amor. Isso é o que é mais importante. Hoje eu tô aqui com a Aline Mussuri, que é legal pra caramba, que vai me levar pra cirurgia plástica. Eu soltando o clima pra gente ficar bem à vontade. Primeiro, é claro, Aline, muito obrigada pela sua vinda até aqui para conversar conosco. Mas primeiro a gente tem que fazer o dever de casa, tá? Eu te agradeço. Eu tenho 1,72, vamos fazer a autodescrição. Eu tenho 1,72, eu tenho cabelo castanho escuro com luzes, né? Eu sou branca, estou com um macacão de algodão cor marfim. E é isso. Você, primeiro sua autodescrição, depois a gente começa o nosso papo. Eu sou branca, tenho 1,70 de altura, estou vestindo uma roupa preta Sim. e Um colar bonito, lindíssimo, dourado, com uma pedra. Essa pedra que eu não reconheço. pirita. Pirita. Uma pirita. Tem os olhos claros. Tem os olhos verdes. Olhos verdes. Uma moça muito bonita. É. Aline, vamos lá. Você é psiquiatra geral e depois você foi... Como é que... Você me contou que você fez uma especialização, você teve que fazer alguma coisa, mais uma psiquiatria. Como é que é isso de ser psiquiatra infantil e de ser psiquiatra? Vamos lá para a gente Sim. distinguir. Na verdade, eu sempre falo que eu sou uma pediatra que me especializa em psiquiatria. Eu fiz pediatria pelo Hospital da Polícia Militar, então eu fiz residência médica. Depois da residência médica, eu queria ser psiquiatra infantil. E dentro da psiquiatria, não é que nem as outras áreas da pediatria, que você faz mais 1 ano ou 2 no máximo e você vira especialista na área. Sim. Exemplo, cardiologia, neurologia, nefrologia, não. A psiquiatria é um mundo à parte. Então, você precisa ter a psiquiatria geral e precisa fazer depois a especialização de psiquiatria infantil dentro da psiquiatria. Não está ligado diretamente à pediatria. É uma outra... É uma outra outra especialização. graduação. Eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria geral e mais 1 ano de especialização em psiquiatria infantil. Mas eu sou pediatra raiz. Eu sou uma pediatra que faz psiquiatria. A verdade Inclusive, eu quero é que essa. você mande um beijo para a pessoa que indicou você, que é a Nádia, que eu sei que você tem um contato muito direto com ela. Nádia, muito obrigada por essa fonte maravilhosa, né, e por ter nos indicado. Você foi... já atendeu várias pessoas dentro do espectro autista, né? E, dentre elas, né, a pessoa que eu te falei. Você percebe que tipo de avanço? Quer dizer, o que por exemplo, uma pessoa que está dentro do espectro autista nível 2 e nível 3 consegue alcançar a partir do tratamento? Não só a partir do tratamento, mas a partir de tudo. Tudo é possível, são capazes, não vejo limitação do autista, coisa não boa, é uma hein? questão. Existem situações que podem limitar, impedir, mas que são adaptáveis. A Nádia é uma grande amiga minha, ela Sim. confiou a filha dela em mim. Eu não sou médica da Nádia, eu sou médica da Bia, Sim. que é a minha paciente, Sim. filha da Nádia. Só cuidado para bater, para não vazar no microfone. O anel. Se O anel. quiser Tá. tirar também. Baixei. Não, se você quiser tirar para ter mais movimento. Mais livre. Sim. Tira o anel. Aí você... Eu já não bato, porque eu não... Não, eu não vou bater, não. Não, então... Eu sou pessoa controlada. Fala, você, E- você atende a Bia. A Bia, ela foi atendida a primeira vez por mim na pediatria, numa emergência. Sim. E depois disso que eu passei a acompanhar a Bia na psiquiatria também. E a Bia já foi nível 3 de suporte, ela era não verbal, mas ela era pequena. Atualmente a Bia tem uma vida com padrão normal e sociável. Ela dança, ela malha, ela é incrível e linda também, né? Sim, tem as limitações comuns Sim, do autismo, tem um sim. atraso global do desenvolvimento, que a gente não pode esquecer, mais imatura do que as crianças, os adolescentes, Bia, desculpa. Sim. Tá? A gente pode mais falar criança da mesma idade, mas consegue ter uma vida Como dentro assim? da normalidade. Desculpa, não pode mais falar criança, eu sou atenta, né? Não, porque eles ficam ofendidos quando são adolescentes. Como assim, tia? Você me chama de criança? Entra em qual... A gente pode enquadrar, vamos dizer, uma faixa etária para ser criança hoje? Até 13 anos. Até 13. É. A partir dos 13 13 já é adolescente. adolescente. Ok. Há 11 anos começamos a pré-adolescência. Tá ótimo.
Ok, 11 anos. Com 11 anos, você já tem que falar para eles. Você é um pré-adolescente. Você não vai falar, essa é a criança. Não. Entendi. Porque senão eles, né, são super maduros. Sim. Tá. E aí ela era nível suporte 3, regrediu, quer dizer, evoluiu para nível suporte 2. Sim. E você acha que ainda tem muito mais ainda por aí? Sim, temos muito para fazer. Para o mês que vem, nós estamos programando começar a neuromodular a Bia. E a gente vai falar disso Ela depois da já neuromodular. medica. A Nádia nunca falhou em nenhuma medicação. Já teve época da Bia fazer uso de 6 medicações regulares. Entende? De acordo com a necessidade do momento. Não vai ficar passando mal. É o que a gente sempre... Então a gente já vai para a segunda pergunta, né? Qual a importância das medicações e qual é o risco quando você interrompe essas medicações de forma autônoma? Sim. A psiquiatria é diferente da neurologia porque nós estamos tratando transtornos comportamentais, Sim. normalmente. E acaba relacionando com a emoção, sim. Mas as medicações que eu prescrevo nas crianças não costumam dar dependência. Tirando os benzodiazepínicos, tem pouquíssimas crianças que usam, mas usam. E os psicotrópicos, que são os psicoestimulantes, que causam dependência. Fora isso, eles não causam. O que acontece é que, muitas vezes, uma criança que era extremamente agitada, extremamente agressiva, ainda está agitada, ainda está agressiva, só que se perde um pouco o parâmetro de como estava antes da medicação. Sim. Então, suspendeu aquela medicação, nossa, ele estava dependente daquela medicação. Não, ele não estava dependente. Ele simplesmente não estava resolvido ainda com aquela medicação. Então, paramos, ele voltou a agir como ele agia. Essa seria a questão do parar abruptamente. Parou abruptamente. Um desenvolvimento que a criança já tinha adquirido, ela para de fazer, talvez porque as conexões cerebrais ainda não estavam firmes o suficiente para você suspender o remédio e ele conseguir manter o ganho que ele teve. Mas não é uma questão de abstinência, entendeu? De falta. O que é abstinência? Abstinência é você parar uma medicação e passar mal sem essa medicação. Quais medicações, assim, dentro? Por exemplo, fala-se muito do Rivotril, do Clonazepam, não sei. Ele está dentro dos que benzodiazepínicos. Esses causam dependência. Causam dependência. Qual é a dependência deles? Simplesmente um mecanismo sedativo que você passa a precisar desse mecanismo para sedação. Sem ele, você não consegue mais. Tem muitas pessoas que usam para dormir, né? Exato. Então, a em pessoa criança não são remédios usuais. Não são usuais. Atualmente mas adulto, eu não tenho nenhum usando. Mas adulto, você para dormir. E mesmo que você mantenha a mesma dose sem aumentar, porque o que a gente vê é pessoas que tomam a mesma dose a vida inteira e outras que vão aumentando. Aí se me pergunta, você falaria que essa pessoa que ela tem que parar a medicação? Não, ela não está bem com a medicação. Entendi. Por que parar? Eu queria que você falasse também, primeiro, você disse que se tornou uma especialista em esquizofrenia e autismo. Exato. Eu fico imaginando, né, assim, a sua responsabilidade, porque são, né, transtornos que demandam uma entrega, né, um olhar atento, apurado, para não cometer nenhum equívoco, até mesmo na hora de não só administrar uma medicação, mas de laudar, né? Então, por que você teve esse encantamento pelo TEA e pela esquizofrenia? Olha, na verdade, eu não digo nem responsabilidade, eu digo vínculo. Não tem como não criar vínculo com uma família que tem um autista, um esquizofrênico. É impossível. São pessoas, assim, que dão tudo de si para esse tratamento. Não é um tratamento que, hoje eu não estou com vontade, hoje eu vou faltar. Não. É muito raro eu ter qualquer falta na minha agenda. E se eu tenho falta, com certeza, nem dá para anotar fisicamente, porque tá passando mal, pode chegar no meu consultório. As pessoas sabem disso. Então, meu tempo de espera, os meus sabem. Você marcou tal hora, às vezes tem um atraso de 4h30 para uma consulta com uma médica particular. E ninguém desiste. E os novos que querem desistir, os são antigos, estimulados. não desista, é assim mesmo. E são pessoas que não estão ali esperando de uma forma tranquila. São crianças que muitas vezes estão desequilibradas, estão nervosas, estão estressadas de estar num ambiente.
E não tem como não conseguir criar vínculo, se responsabilizar, sabe? E torcer junto. Eu digo, eu tenho sorte absurda, porque eu conheço pessoas fantásticas, eu fiz amigos fantásticos com a minha especialização, sabe? Meus amigos são os meus pacientes, eles realmente se tornaram um vínculo, assim, de amizade, de troca, de interação, Inclusive, sabe? você me contou uma coisa muito particular e peculiar, que quem cuida do consultório da doutora são os pacientes dela. Eles arrumam o consultório. É verdade. Fala um pouco dessa... Eu acho isso fantástico. Ela fala que é uma empatia, é uma educação que surpreende. Sim, que as pessoas acham que vai ser o caos um consultório de psiquiatria infantil. Sim, vamos dizer assim que os meus vizinhos não gostam muito de mim. E que eu tive um prédio em Copacabana que o síndico Sim. fez um abaixo-assinado. E eu, assim, fiquei ressentida na época, sabe? Todos os vizinhos assinaram. Eu falei, gente, eu sou tão legal, como que eles assinaram? Meus pacientes falaram, você quer o quê? Que a gente vá pra frente, faça a campanha. Eu falei, não, gente, eu acho que a gente vai ser despejado desse consultório. Eu acho. Aí, isso é muito engraçado. Quando eu voltei para Copacabana, eu fui montar novamente um consultório que eu atendia no Meier e em Cabo Frio. Eu tenho um consultório em Cabo Frio também. Esse ano eu fechei, porque eu tenho uma bebê de 2 anos, tenho um monte de filho, eu tenho 3 filhas. E eu remontei o meu em Copacabana. E fui no mesmo prédio, né? Que eu não vou achar que é pessoal, que naquele momento, talvez, eu tenha me excedido um pouco no barulho, talvez as minhas crianças tenham andado no corredor, porque meu consultório naquela época era pequeno, entende? Pensei assim, gente, tava tudo fechado, a avaliação, tudo liberado, contrato liberado para eu assumir a sala. Eu já tinha visto o rapaz para instalar o ar, já estava combinado para 2 dias depois, que eu já estava com a agenda montada. Embargaram essa Não, aí quando eu fui, liguei para a imobiliária, eu tô indo aí assinar. Ela, eu quero te pedir 1000 desculpas, mas o dono disse que não vai mais alugar. Eu falei, como assim, gente? Não vai mais alugar? Não, ele disse que sabe quem é você. Eu falei, mas eu não sei quem é ele. Ele é o síndico do prédio. Aí eu falei, gente, que mundo pequeno, não é que eu achei a sala do síndico que fazia os baixo-assinados para mim? Fiquei revoltada. Falei, injustiça do universo. Uma pessoa tão boa, com pacientes tão tranquilos. Em compensação, achei uma outra prédio que funciona 24 horas, incluindo sábado e domingo. E existe um consultório de estética do lado que não fez queixa de mim ainda. Que coisa boa. Que me aceitaram. Que coisa Espero boa. que durante muito tempo. Vai, com certeza. Você faz um trabalho tão bonito. Eu tenho um brinquedão no meu consultório com escorrega. Pode ser que esse brinquedão faça um pouquinho de barulho no andar de baixo. Mas... Detalhe. O que é a vida sem barulho? Tem que ter um barulhinho também gente, para dar uma animada, gente. Que tá todo mundo morto? Qual a importância da psiquiatria infantil? Isso eu acho que é muito legal a gente falar. Pois é. A psiquiatria infantil deveria ser mais divulgada. Por quê? Uma fragilidade física mental, que eu gostaria até de falar, eu considero doença mental fragilidade física mental. Porque você hoje pode ser um hiperativo, mas sua fragilidade física é mental. Amanhã você pode ser um deprimido. E se a gente não resolve o distúrbio psiquiátrico na infância, na adolescência, a chance de tentar compensar isso com drogas é muito grande. É imensamente. É mesmo? Até devastador. mesmo com álcool? Com qualquer tipo de droga. Por quê? A droga serve para quê? Para te dar prazer mental. Sim. Se você está doente mental, você quer compensar. Você quer compensar tristeza, você quer compensar déficit de atenção, você quer compensar qualquer distúrbio mental. E se você... não, eu não vou dar remédio controlado para o meu filho. Gente, até o antibiótico agora é controlado. Esse dia me perguntou, doutor, isso é controlado? Gente, até meu shampoo é controlado. Eu faço receita controlada o shampoo, Sim. gente. Não, tudo é controlado hoje em dia. A diferença são remédios controlados e remédios que causam dependência. A gente vai sempre tentar o que não cause dependência. Mas se é necessário um remédio para resolver aquela situação causa dependência, é melhor do que não resolver. E você falou uma coisa que eu anotei, você disse que a doença psiquiátrica ela é física, ela não é emocional. E a gente escuta a vida inteira o contrário, né? Você vai porque é um problema emocional, e aí você tem que tomar... Então, explica, por favor. Sim,
Pode ter o gatilho emocional, Sim, ok? o gatilho, ok. O gatilho pode ser e pode não ser, porque eu conheço crianças que sofreram maus tratos, abusos e não desenvolveram depressão. Ficaram com estresse naquele momento, tiveram estresse pós-traumático, ok? Mas não desenvolveram depressão. E conheço crianças que passaram por um grito de outra pessoa e entraram em depressão profunda. Você precisa justificar por que você está em depressão. Ai, gente, mas mora num bairro bom, tem comida, tem amigos, tem parentes. Tá em Gente, é doença. Você pede para quem está com pneumonia justificar por que está com pneumonia? Não. Ninguém pede. Ai, mas você pegou pneumonia. Gente, você pegou pneumonia só porque você ficou resfriado? Ninguém fala isso. Mas a depressão e qualquer outro distúrbio mental precisa de justificativa. Gente, eu sou médica. A emoção é importante? Claro que é, mas para qualquer médico, para o cardiologista, a emoção também é importante, para o pneumologista também é importante. Mas não pode ser a base fundamental do tratamento psiquiátrico. Não posso acreditar que a doença ficou adormecida e qualquer momento ela vai voltar porque está adormecida. Não. Ela pode voltar, sim, porque é a tua fragilidade física. Igual o asmático pode voltar a sibilar, porque é a fragilidade física. Quem é alérgico tem muito mais pneumonia, muito mais sinusite, muito mais asma, muito mais tudo. Respiratório. Por quê? Ficou adormecido? Não, é a fragilidade física dele. É uma deficiência, então, orgânica. Falta alguma coisa, Orgânico, né? exatamente. Físico-orgânico. Ok. Inclusive, eu até citei para você que eu fiquei muito impactada quando eu vi o Chico Anísio, que eu sempre achei um gênio. Ele dizia que se ele não tomasse remédio, ele não teria produzido um terço do que ele produziu. Então, para gente que tem preconceito com as medicações, você vê, o cara era um gênio, uma sumidade reconhecida e precisou de uma medicação. E ele assumiu isso em rede nacional, que foi muito bonito também. Você falou uma outra coisa. Você disse que a sua meta é qualidade de vida, inibir toda exclusão e isolamento, né? Então, essa é a tua busca particular, pessoal. Agora, tem uma questão que é muito a questão dos laudos. Quem lauda? O psiquiatra, eu perguntei isso, mas fica sempre muito... eu perguntei para a psicóloga que eu entrevistei. É o neuro junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo, ou pode ser só o psiquiatra, ou pode ser só o neuro? Como é que funciona isso? Eu penso assim, depende do que você está laudando. Sim. Eu posso laudar qualquer especialidade. Só que, será que eu sei realmente o que é? Médico, nós sabemos todas as áreas superficialmente. Mais profundamente, nós não conhecemos, né? Chegou na psiquiatria. Chega muitas vezes criança com síndrome. Tá, tem a laudo genético da síndrome. Eu incluo o laudo genético, o CID genético, no meu laudo. Porque o meu laudo tem que ser para psiquiatria. Sim. Entende? Ah, mas e você precisa do psicólogo? Algumas vezes eu preciso. Mas eu tenho que ter o respaldo de, independente de psicólogo, de qualquer outro terapeuta, eu poder dar o meu laudo médico. Vamos lá. Tem situações que eu posso suspeitar e eu, como médica, não posso dar laudo. Sim. Exemplo, uma criança com dislexia. Eu posso suspeitar? Sim, eu sou psiquiatra já há um tempo. Mas precisa de testes fonoaudiológicos para fechar a dislexia. Então, eu como psiquiatra, posso falar que essa criança tem um distúrbio da linguagem. É o que eu estou vendo, é o que eu posso avaliar. Eu não posso fechar um diagnóstico dentro de algo que eu não tenho critérios para fechar diagnóstico. Para a especialidade que é necessária, saber fazer os critérios necessários para fechar um diagnóstico específico. Você já teve casos de receber laudos com os quais você não concordou? Acho Assim, que todo mundo, né, já recebeu. E é aquilo, eu vou falar, não, o colega errou, o colega diverge. Não, eu vou dar o meu. Não importa o que você me traga, eu vou ler, vou respeitar, mas vou explicar o meu ponto de vista, porque eu concordo, porque eu discordo, o que eu acho que poderia botar mais, o que eu não vou colocar, porque eu não consigo fechar esses critérios. Não que esteja errado, não existe certo ou errado. sim. Principalmente na medicina, nós somos de escolas diferentes. Mas eu acredito que você tem que tomar posse do que você acredita dentro da tua área e se impor. Com certeza. Você falou também, quer dizer, eu te perguntei, né? Espera que eu tenho que achar aqui. Eu perguntei para você se poderia haver alguma distinção
entre uma criança com transtorno ou com ausência de limites, alguma coisa, uma questão comportamental, e de haver essa confusão? Em algum momento você percebe que isso pode acontecer? Perfeitamente, perfeitamente. Explica para o pessoal o que acontece, por favor. Quando nós estamos falando de um distúrbio comportamental, Sim. por mais alterada que a criança esteja, por mais descompensada, ela consegue entrar em negociação. Ela pode estar agindo fora de um padrão, mas com trocas, com negociações, ela consegue parar e fazer o que é necessário dentro do que estão pedindo. Se é um distúrbio físico, é além do poder de conseguir se segurar. Tipo, vamos dar um exemplo. A criança tá gritando, tá fazendo escândalo, jogando tudo pro alto. Aí você oferece e diz assim, se você parar com isso, eu vou te dar um brinquedo. Isso. Se ela parar, você acha que é uma... Aí você diz que é uma questão... E não só assim tão temporário. Olha só, você tem essa semana toda, você não pode xingar e você não pode cuspir na sua mãe. Essa semana ou os próximos 2 dias, se você fizer, você vai perder e você não vai no parque. Ah, tá. Essa criança, ela pode se descompensar, mas ela vai conseguir negociar. Ela pode controlar. Ela consegue se controlar fisicamente. Então, essa é um diferencial do transtorno opositor com um transtorno até de conduta, que é uma coisa incontrolável. Mesmo ele querendo muito, é mais forte que ele vai falhar dentro do combinado. Nossa. Que explicação, né? Interessante isso. Até para que a gente saiba como as mães que estão aí nos assistindo, para até, de repente, fazerem essa... Sim, essa distinção. E todo mundo fala, isso é falta de educação, isso é falta de limite. Não, gente. Não. Quem tem uma criança que está fora do padrão, por mais assim... eu sou uma mãe permissiva. E mesmo a mãe permissiva, ela sabe que está além do que a permissão causou. Ela sabe que talvez ela seja permissiva para tentar evitar o caos. Talvez não é uma questão de... Quem que quer que o filho desrespeite, gente? Até porque a mãe conhece seu filho, claro, né? Claro. Que só quem tem um filho atípico é que sabe o que deve passar, né? Para conseguir deixar o seu filho tranquilo. Porque você imagina o quanto você sofre vendo seu filho... Nossa. Como eles chamam de... não é desregulado, não é... Porque quando está desestabilizado, é isso? Desestabilizado. Isso. Desregulado, passa mal isso. Não é realmente muito E são pessoas assim que nem a gente estava falando antes da empatia. Às vezes existem crianças que estão totalmente descompensadas, mexendo em fezes, se sujando. Essas mães, no meu consultório não fica nunca secretária. Minha secretária, vocês conhecem a Nádia, virtual. E nunca ela tá lá. A minha porta fica aberta, cheia de garrafas de café, todo mundo bebe café, água, tá sempre livre entrada e saída. E eu não vejo sujeira. Sujou, elas mesmo limpam, elas catam, elas não deixam, entende? É assim, uma questão de um medo de passar dos limites, entende? Poxa, eu sei que meu filho tá passando do limite. Meu filho tá, mas eu não, tô lúcida. Tô cansada, descompensada, mas tô lúcida. E elas resolvem. E aí a gente fica pensando no lugar dessa mulher, né, que se cobra o tempo todo para não incomodar. Qualquer mãe, né? Você imagina qualquer mãe, mas eu acho que, né, nesse caso, mais ainda a pessoa se cobra, porque sabe que a criança pode ter, né, ficar um pouco mais agitada e tal. Aí eu te pergunto, qual a importância dessas pessoas terem um acompanhamento também? Do cuidar de quem cuida, a gente sempre fala muito isso. É não ficar achando que é heroíno. Tem que olhar para si, não tô legal, não tô dormindo. E aí, vamos fazer o quê? Não tô bem. Tem que se cuidar, tem que parar um tempo, tem que parar para comer. Já que às vezes dormir não é possível. Normalmente quando vai em mim passa a ser possível, porque todo mundo tem que dormir. Mas tem que ter o mínimo de resolução humana, né? E quando não tem uma rede de apoio, como normalmente é que não se tem, não né? tem, né? Normalmente não se tem. Normalmente é a família dentro de casa. E não é, nesse momento, eu não digo nem que é preconceito, viu? Sim, sofremos preconceito, você vê. Eu expulsa de prédio, gente. Entende? E eu sempre tenso, gente, será que tá muito barulho? Eu tomo cuidado. Sim. E preconceito tem, mas nessa situação é um pouco além do preconceito. Por quê? Você sabe que seu filho não vai ficar confortável em qualquer local. Então,
não é que você se isole, você evita aquele local, porque vai ser um local que não é favorável, não vai ser bom. Ninguém vai ficar bem, a família vai ficar estressada, porque a criança vai descompensar, dos donos da festa. Então, acaba que essa pessoa que nunca participa, acaba sendo esquecida de ser chamada. Sim. Entende? E esse esquecido de ser chamado dói. Você pode não querer ir, mas você quer ser convidado, você quer ser lembrado. Eu acho que é isso que eu chamo eles para trabalharem comigo. Quando a tua prima fizer uma festa, fala, olha só, você tem intimidade com ela? Eu não vou não, mas eu quero ser chamada. Ó, eu não vou não, mas não pode ser esquecido. Entende? E a inclusão vai, leva para tudo. Nádia é uma pessoa que sempre levou a Bia para tudo, Sim. exatamente tudo, sabe? Mas não é tranquilo, não é fácil. Falar leva que... Não é fácil. Às vezes é muito cansativo. Sim. E dependendo até da religião, não tem como você levar, gente. Não tem como. Por quê? Vai atrapalhar os outros. É. Ah, mas eu tenho que pensar em mim. Não. Não, meu filho, por exemplo, eu nunca levei pra igreja, pra missa, porque ele gritava, ele corria, ele xingava. Era uma coisa muito engraçada, porque ele nunca ouviu palavrão, que eu não gosto de palavrão. Mas um dia ele entrou numa missa lá e começou a falar. Acho que ele ouviu uma criança falar um palavrão, ele pegou e saiu gritando. Ai. Ele não conseguia ficar parado. Deixa esse menino pra lá, não quero saber de igreja. Mas como pra é lá. que você vai ficar com uma criança? Você vai curtir o momento? É. E aí eu vou também falar de uma coisa interessante, porque muitas pessoas dizem assim, ah, não, essa pessoa... Eu já ouvi isso várias vezes, de pessoas até esclarecidas. Ah, não, essa questão é espiritual, né? Essa pessoa está tendo essas reações por questões espirituais. E você falou uma coisa muito interessante, muito abrangente, né? Que você disse, eu não desmereço os canais espirituais. E aí eu queria que você falasse sobre isso também. Meus pacientes, pessoas que convivem comigo, sabem que eu conheço muito de todas as religiões. Sim, E ao ponto, assim, de ter frequentado várias, Sim. sabe? Para conhecimento. Você falou, fui batizada em tudo que foi religião. Se Adoro. for por batismo, você já tá no Tô céu. lá dentro. Uhum. E eu conheço muita mesmo, Sim. tá? E eu acho, assim, que quem lida com esquizofrênico não tem como não acreditar. Por quê? Eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, mas é com detalhes que eles estão vendo, que eles estão ouvindo. E como que você vai virar para uma pessoa e falar, isso não existe? Não existe para mim. Eu não sou capaz de ver aquilo. Sim. Tanto é que os filmes de terror são baseados em relatos psiquiátricos. Sim. Sabe? Então, não tem como você falar, não. Eu penso assim, cada um tem que achar o que se identifica e o que acredita. Isso é importante. Sim. Eu tentei conhecer o máximo de religiões para eu conseguir me fazer entender dentro da sua crença. Porque eu acho importante você trabalhar sua crença para tentar se resolver, independente do que você acredita. Não precisa ser religião, pode ser alguma fé específica. Até mas nesse copo aqui isso, com você água, acredita, se você quiser. entendeu? Mas para se fortalecer, para se sentir que, não, peraí, eu não estou sozinho. Eu tenho em que mirar, em que acreditar. E esquizofrenia? Hoje a gente tem assim um crescente do TEA. E da esquizofrenia? Isso estava isolado? Estava A gente até conversou sobre isso, né? Ou essas pessoas não eram visíveis ou isso está aumentando? Como é que é isso? Você falar que é autista, atualmente, com tudo que temos, você é incluído. Você falar que é esquizofrênico, você é violento. Ninguém te aceita. Nossa, isso é verdade. Ninguém quer ser esquizofrênico. Qual a diferença do autista para o esquizofrênico? Aliás, a gente vai falar dessas diferenças. Eu vou aproveitar o gancho, você já fala a diferença do TDAH, do TDAH, Sim. do TOD, do autista e do esquizofrênico. O esquizofrênico e o autista, quando são novinhos, têm um desenvolvimento quase igual. E te digo mais, o TDAH, moderado e severo, digo até 5, 6 anos, pode ter um desenvolvimento muito parecido com o autista. E tá, como que sabemos quem é quem? Detalhes. O esquizofrênico, ele alucina. O autista, não. Distúrbio sensorial, autista, esquizofrênico, TDAH tem.
Então, não é parâmetro. Estereotipia, ecolalia, quem não está se comunicando bem faz. Então, também não é padrão diagnóstico. Então, nós temos que ver outras nuances. Tipo, o TDAH e o autista. Quem tem o TDAH moderado, severo, muitas vezes fala, meu Deus, será que eu tenho um psicopata? Por quê? Parece que são sem empatia. Falam coisas, assim, horrorosas quando estão com raiva. Tá, e como é que eu sei que ele tem ou não empatia? O TDAH, ele tem empatia, sim. Ele só não se importa. Já o TEA, não. Ele não tem empatia. Você é bom ou mal se você tem ou não empatia? Não. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não é ser bom ou mal. E o TDAH, ele tem essa capacidade, só que ele não se importa, ele não valoriza, vamos dizer assim. Diferente do autista, ele até te valoriza o que você está sentindo, só que ele não consegue entender o que você está sentindo, como você está sentindo. Por isso, muitas vezes, a dificuldade de avaliar a expressão facial, entende? Porque ele não é subjetivo. Ai, tô com uma sede. Pro autista, tá? Tô com sede, vai lá e pega um copo d'água pra mim. Ele vai e pega. Pro TDAH, ai, tô com uma sede. Ah, pelo amor de Deus, levanta e pega a sua água. É mais ou menos essa pegada. E o TOD? O TOD. Quando é realmente somente TOD, transtorno opositor desafiador, se não tem nenhum desequilíbrio de conduta ou de impulsividade extrema, é comportamental. Já se você tem uma impulsividade, não. Aí não é comportamental, aí é físico, precisa de tratamento. Aí como é que eu sei isso? Eu leio eletroencefalograma para comportamento. Por quê? Muitas pessoas leem para distúrbios neurológicos. Eu avalio o comportamento através do eletroencefalograma. Um eletroencefalograma me dá nuances de TDAH, mostra linhas. Tanto é que eu uso até, o meu anel é um eletroencefalo que eu amo. Eu acho que ele é padrão diagnóstico para algumas coisas que a gente não está conseguindo definir. A gente tem que também ficar atento com doenças neurológicas. Se você tem uma impulsividade extrema, tem que ser avaliado algum padrão epilético. O epilético, às vezes, tem uma convulsão atípica, não sou eu que resolvo. Vai para o neurologista. Entendi. Mas no eletroencefalo você consegue ver se tem algum padrão de doença neurológica então, também. pelo eletroencefalograma, você consegue identificar essas coisas? Distúrbios, sim. Sabe? E tem outras situações que você consegue pela história. Uma coisa que eu recebo muito é um seletivo alimentar, que muitas vezes outro profissional vira e fala assim, deixa sem comer que vamos ver se não vai morrer. Vai morrer. Se ele é seletivo severo, ele simplesmente não vai comer. Ele vai desidratar, ele vai desnutrir. E se ele só come um tipo de alimento, não basta você não oferecer. Você tem que tratar ele. Tem que tratar e ter paciência na introdução, na aceitação. Ai, mas tá comendo só... Eu tinha um paciente que ele só comia se fosse laranja. E naquele momento, quando eu recebi ele só comeria se fosse abóbora. E uma abóbora cozida somente na água. Baixíssimo nutriente. Imagina. Quando fomos introduzindo, primeiro usamos corante laranja, até ele aceitar. E aos poucos foi introduzindo. Não come de tudo? Era severo. Não come de tudo. Mas hoje em dia tem uma alimentação compatível com vida. Aí a gente vai falar de uma coisa, né? Você disse que muitas pessoas têm... Não, você me falou que há cura para os transtornos. Sim. Há cura para os transtornos. E aí, para a gente não perder isso, e depois eu tento colocar outras coisas, a intervenção na psiquiatria, a neuromodulação. Então, a gente vai falar, você está me dizendo que existe cura para os transtornos. Uma pessoa depressiva pode ser curada? Sim, e ter qualidade de vida. Ai, mas como assim? Curada e tem que tomar remédio? Diabético pode não estar com o índice glicêmico alto, tomando remédio em baixas doses e manter a vida toda? Sim, pode ser que tenha que tomar remédio a vida toda. O que eu considero cura? Qualidade de vida. Você poder fazer sua vida normal sem estar vítima da doença, sem estar convalescendo. Neutralizado, né? Exatamente. Você consegue seguir sua vida. Sim.
E tem um grande auxílio hoje, né, que é a neuromodulação. Eu quero que você explique para as pessoas que eu fiquei super interessada. Legal. Neuromodulação, do que se A trata? neuromodulação é uma intervenção. Ela funciona com ondas, não é neurofeedback. Neurofeedback seria uma intervenção comportamental. A neuromodulação não é comportamental, é uma intervenção física, onde você oferece estímulos elétricos de baixa frequência. Não dói, mas sente vibrando, não dói. E são eletrodos, eu uso TDCS, tem TMS também, que é um outro tipo de aparelho, eu uso TDCS. E você ativa neurônios que não estavam ativos e eles se conectam. Neurônios ativos se conectam. Então, eu posso ter ganho em diversas situações, tanto psiquiátricas quanto em não psiquiátricas também. A neuromodulação atua. Tanto na esquizofrenia, no TEA, em todas essas Em coisas, todos, depressão, tudo. depressão e outras também, tipo paralisia cerebral. Eu consigo reverter questão de movimentos. Eu, no meu consultório, tenho um projeto chamado Intelectualidade. Eu aumento a capacidade intelectual. Então, crianças que estavam com descalculia, existe um tratamento para descalculia, para dislexia, para TDAH, onde eu estimulo os pontos e as situações que estão alteradas nesse cérebro que não está exercendo a função como a gente gostaria. Então, nós temos pontos mentais para agressividade, para fala, para alucinação, para convulsão. Então, são várias situações, depressão, humor. Então, eu posso estimular esse cérebro onde os neurônios que estão ativos vão fazer conexão com os que já estavam funcionantes e desenvolver habilidades específicas. Não é um tratamento barato, tá? Mas é um tratamento que é uma intervenção. Ai, mas aí com a neuromodulação você para de medicar? Não vejo sentido. Pode ser que conforme cure, conforme melhore a situação que está, a gente consiga retirar remédio. Mas não é a intenção, não pode ser a meta. Eu vou fazer isso porque eu não quero mais usar remédio. Não, eu vou fazer isso porque eu quero conseguir as habilidades que ela me oferece. Isso é novo ou já é... Aqui no Rio é bem recente, em São Paulo já se faz há muito tempo, fora do país também. As pessoas podem fazer, de repente, equivocadamente, antigamente, nos métodos antigos, né? Com aquele choque, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Atualmente o eletrochoque é só feito, existe ainda, mas ainda existe e é curativo. É mesmo? Sim, é curativo e é feito em centro cirúrgico. A eletroconvulsoterapia acabou se tendo um trauma mundial, né? Porque convulsionar é feio. Mas em centro cirúrgico você tem todo o aparato, até para uma parada respiratória, se for, que não é o caso, entendeu? Mas se for, tem um aparato. A convulsoterapia tira situações extremamente graves e cura. Diferente de cirurgias que às vezes precisa fazer em psiquiatria, lobotomia, que são severas e limitantes, necessárias, mas são... A convulsoterapia não, ela é curativa, mas ela é feita em centro cirúrgico. Tá. Então, essa neuromodulação, porque eu me lembro quando a gente vai para fisioterapia, até te perguntei isso, acho que pode ser uma fonte de esclarecimento. A gente faz eles botam aqueles choquinhos na gente, Sim, colocam os sim. eletrodos assim para estimular o músculo ou alguma parte que está lesionada. É mais ou menos isso? Só para as pessoas só que não sente igual na fisioterapia. Ali você sente, não. Na neuromodulação você não pode sentir dor, nem choque, nem nada. Você sente uma leve vibração. Eu sei, porque eu já fiz em mim algumas vezes para ansiedade, gente, é fantástico. Insônia. Coisas assim, ela atua muito legal. Então, mas você não sente choque. Você sente, vamos dizer assim, um formigamento leve. Sim. E se está intenso, diminui a frequência que esse formigamento some também. Olha que legal. E a gente consegue isso no seu consultório? Consegue, eu consigo tratar com essa alternativa, né? Uma outra coisa que eu tenho curiosidade também, né? Duas coisas que eu acho importante a gente falar, né? Você falou que você atende em abrigos em Teresópolis e no Rio, né? E que você sempre orienta os pais que adotam crianças a procurarem... Como é que foi isso? Explica mais ou menos. Eu acho que é válido seguir um acompanhamento pós-adoção sempre. Não é que criança adotada tem mais chances de ser paciente psiquiátrico, mas a gente tem que pensar que uma criança em situação de adoção pode ter tido pais pacientes psiquiátricos. Entendi. Porque
abandono de criança, de filho, é uma coisa assim que não é humana. Humano, saudável, bem, não vai abandonar o filho. Aquela criança não foi... uma criança de maus tratos, pai tá com alguma doença, tá com algum distúrbio. É um sofrimento. Quem fere também tá em sofrimento, não só quem tá ferindo. Com certeza. Entendeu? Quando você falou da alucinação, porque, por exemplo, tem muitas crianças que têm um amigo imaginário, né? E conversam. Isso é algum tipo de sinalização? Você precisa o amigo imaginário, nós temos que observar o quê? Tá atrapalhando a vida? A criança deixa de interagir com tem um amigo imaginário? Tem medo do amigo imaginário? Que idade essa criança tem? Passou dos 8 anos estourando. Eu acredito que 5 a gente tolera. Tá, mas vamos estender um pouco mais. Até 8, vamos dizer uma criança mais imatura. Ainda tá com esse amigo? Você imagina, com 16 anos, com um amigo imaginário? A esquizofrenia, ela está diretamente ligada a uma perseguição? Ou não? Não, não necessariamente. Não necessariamente perseguição. Alucinação. Alucinação que a gente fala psicose. Porque às vezes fala, ele tem sintomas psicóticos. Meu Deus, ele é psicopata? Não tem nada a ver. O que é um sintoma psicótico? Sintoma psicótico é alucinação. Ponto. Entende? Narra uma pra mim, assim, porque eu gosto de contextualizar, né, pra poder... Alucinação. Eu tinha um paciente, esse foi um dos bem severos da esquizofrenia, foi até logo que eu me formei. Ele tinha pavor do homem da luz vermelha. Sim. Que vinha um homem com a luz vermelha e ele vinha e ele era pouco verbal. Ele já tinha 11 anos, mas ele era pouco verbal. E ele tinha pavor. E ele começava a apontar e gritar, o homem da luz vermelha, o homem da luz vermelha, o homem da luz vermelha. E começamos a tratar ele com antipsicótico. O homem da luz vermelha nunca mais apareceu. Tá. Até o dia que ele chegou no meu consultório e eu tinha comprado um mouse que tinha uma luz vermelha. Não sei se já viram os mouse. Sim. Quando ele entrou na porta, ele parou, ficou pálido. Eu falei, o que foi? Ele não falava nada, que normalmente ele falava. Ele não era muito verbal, mas ele falava, o homem da luz vermelha. Sim. Eu falei, não, você tá vendo, eu também. Ele fez assim... Porque só ele via o homem da luz vermelha, era desacreditado. Como assim eu estava vendo ali também a luz vermelha? Isso é uma alucinação. Que o mais comum até é a alucinação auditiva do que visual. Escutar vozes. Escutar é mais comum do que... As vozes normalmente são negativas, estão te denegrindo, mandando fazer coisas ruins, incomodam a vida. Mas existe também quem tem alucinação visual. Porque eu fico assim meio, né? Eu queria que você falasse, vai falar de coisas também legais, né? Eu queria que você falasse do caso do paciente, que no 1º de fevereiro quer parabenizar você. Fala isso, que tem coisas lindas também, lúdicas, é isso. Todo 1º de fevereiro eu recebo, é um autista nível 3 de suporte, e não sabemos ainda como que ele faz isso. Ele lembra a mãe que é meu aniversário. Ele fala aniversário da doutora Aline. E conta parabéns. E a mãe, no começo, ficava sem graça, né? Porque ele é meu paciente, agora ele já é um adolescente, mas ele é desde criança. E ela manda sempre ele cantando parabéns pra mim. Ele lembra todo dia do meu aniversário, que é meu aniversário. Então como? aí você já vê ele tá com rede social que ele vê? Não, ele não é de ficar em rede social. Nível 3. Tem um registro aqui. É alguma coisa que ele sabe que é meu aniversário. E para as mães, então, que hoje estão com essa realidade, né, da criança dentro do TEA 2, 3, essas pessoas podem ser inseridas, falar de capacitismo, né, que é o nome da palavra que define, né? Não vai conseguir, não vai poder, como é que vai ficar? O que você acha como médica? O que você diz para essas pessoas? O meu principal medo é a inclusão em qualquer lugar, como nós todos somos iguais. Sim, somos iguais, mas não temos as mesmas habilidades. Então, se você coloca uma criança que precisa de adaptações num lugar de crianças que não precisam de adaptações e não tem quem adapte, essa criança vai ficar largada. Então, não necessariamente você inserir a criança em qualquer meio é positivo. Entendi. Sim. E vamos viver o hoje. Não, mas se eu morro, qualquer um pode morrer. Verdade. Então, não vamos ficar sofrendo. Quem que vai ficar meu filho? Não. Vamos nos programar? Sim, que nem toda mãe programa. Mas sem essa angústia, esse sofrimento de que eu vou morrer, meu filho vai ficar sozinho. Não, vamos viver o hoje, vamos fazer tudo que tem para fazer hoje. Sem ficar nessa premonição. E um laudo
precisa de quanto tempo para ser definido? É a última pergunta e uma mensagem. Laudo, eu tô falando por mim, não existe certo ou errado. Eu dou na primeira consulta. Ok. E o laudo serve para quê? Para eu dizer o que eu tô vendo naquela consulta. Porque se eu não tenho laudo, eu não tenho como fazer uma terapia, eu não tenho como adaptar a escola, eu não tenho como nada. Se é uma criança que é não verbal, eu vou escrever criança com distúrbio da linguagem, uma criança com atraso generalizado, atraso global de desenvolvimento. Não vou fechar um laudo muito complexo na primeira consulta, mas vai ter que sair sendo alguma coisa, gente. Se for no psiquiatra, criança não apresenta nenhum distúrbio de desenvolvimento. Tem uma zona bem cinzenta aí, que tem muitas mães também que, por falta de não ter um laudo mais claro, não conseguem tratamento, não conseguem... Sim. Pois não precisa. Sim. E tipo, esse tipo de laudo que eu digo que eu dou na primeira consulta, já te direciona para quê? Para tratamento. Se eu tô com uma criança que tá com desenvolvimento atrasado. Por que você acha que você tem tanta diferença assim em laudo, que são laudos que não são assim? Mais complexos, mais... Não, é a maneira o que você pede. Tá. Vamos dizer, você chegou com uma criança... Você acha que a mãe, então, também... Não, você chegou com uma criança que não tá falando, que não tá interagindo. Gente, mas ele é autista com certeza. Não, peraí, para ser autista não pode ter síndrome. Se você tem síndrome, você não pode ser autista. Você não pode ser Down e autista porque tem uma síndrome. Você pode, sim, ser Down e ter características de autismo? Pode, que é o atraso global do desenvolvimento. Então, você pode ter o laudo de síndrome de Down e pode ter o laudo de atraso global do desenvolvimento. Agora, acontece muito de vir autismo atrelado a TDAH, a TOD. Pois é, porque, vamos dizer, o autista, síndrome conjunto de sinais e sintomas. O autista está subentendido que tem a hiperatividade, TDAH, o atraso global, o distúrbio de linguagem. Entende? Uma mãe que não conseguiu esse laudo com o médico, por exemplo, para ter um acompanhamento específico na escola, você aconselha ela a ir a se consultar de novo, procurar outro médico? Agora, a escola tem que adaptar, atualmente, é lei, tem que adaptar independente de você ter laudo. Ah, é? Tem. Então, Tem que a adaptar. pergunta é, uma pessoa que não tem laudo, né? Procura uma outra pessoa, vou reproduzir para as pessoas ouvirem, senão não vai ouvir, ficar uma coisa meio desconectada. Você pode botar a legenda. Isso, as pessoas podem, né, devem procurar uma outra pessoa, e você falou que hoje... A escola vai adaptar, tipo, a pessoa está acompanhando com o médico dela perfeito, tá resolvendo as situações, mas o laudo não foi aceito, vamos dizer assim. Não vai procurar outro médico, por quê? Ele tem o médico dele, ele tem que confiar em alguém. Ele segue com o médico dele e fala na escola as questões que teu filho está apresentando. Olha, meu filho não tem como copiar, porque ele tem um atraso na coordenação motora, ele não vai conseguir copiar do quadro. Eu preciso que vocês me enviem fotos. E a escola adapta isso. A mãe pode solicitar as necessidades que o filho tem. Ah, não, mas eu acho que todo mundo tem que copiar. Sim, eu entendo, eu não sou professora, eu sou psicopedagoga, eu fiz psicopedagogia também para poder fazer os meus laudos. Mas não sou eu, mãe, não sou professora, não sou psicopedagoga, Não é mas mediadora? meu filho não tem coordenação motora e ele está vindo sem nada, está prejudicando. Eu, como mãe, eu quero que ele tenha o material. Eu preciso que meu filho sente na primeira cadeira. Por quê? Ele vai andar tudo se não sentar. Então, conversa com a coordenação, que a coordenação tem que organizar a vida escolar. E você falou uma coisa interessante no nosso bate-papo sobre o preconceito que as pessoas têm com as medicações, né? E que muitas pessoas têm resistência ao uso da medicação. E aí você falou até para mim, é melhor não falar, né? Às vezes fala isso, que eu acho que nossa... Exato. Vamos lá. Para que você tem que chegar no seu curso de faculdade e falar, tomo Aldol. Oi? Você toma Aldol? Aldol? Vamos lá no Google ver o que é. Nossa, você é esquizofrênico. E não, nem sempre quem está usando um antipsicótico está alucinando, é esquizofrênico, você usa antipsicótico para outras situações. E eu não vejo sentido em divulgar remédio que se usa. Eu sempre falo, adolescente, tá o dia todo, às vezes estão em cursos importantes, que a gente não vai nem citar, que a gente conversou, mas lugares assim, importantes, que na prática não poderia estar usando nenhum remédio. E eu não entendo, de verdade, gente, eu não entendo por que não poderia estar usando remédio. Se você tem controle já há tantos tempos,
tá fora do risco de ter crise. Aí você passou no concurso. Você vai parar seu remédio porque não pode estar usando remédio e vai para uma vida nova? Aí sim você vai abrir brecha para passar mal. Claro. Entende? Então, não precisa comentar. Não tem porquê. Ninguém precisa saber da sua vida, que você toma remédio que você não toma. Quem tem que saber da sua vida é quem é responsável por você. Quem está te tratando. Quem está diretamente ligado. Fora isso, não. Não tem porquê divulgação de que faz tratamento psiquiátrico. Eu gosto dos adolescentes que eles levam. Eu tenho carimbo de pediatra também. Todo mundo, é que eu sigo com a minha pediatra para sempre. Que bom. Não precisa. Mas, Não precisa falar que tá no psiquiatra com laudo. E uma mensagem assim que você gostaria de deixar para as pessoas. Antes disso, você tem um atendimento, me falou, em Copacabana, né? Sim. As pessoas que se interessarem, você tem um Instagram? Sim, todo mundo tem meu Instagram e meu telefone, gente. Pode Qual mandar é seu mensagem. Meu Fala pra Instagram mim. é @psimussuri. @psimussuri. P de pato, S de sapo, I de idade. Mussuri é M de mamãe, U de uva, S de sapo, U de uva, R de rato e I de igreja. E lá tem meu telefone. Podem Lá mandar tem o mensagem. Eu demoro, telefone. gente, para responder mensagem, mas eu respondo. E deixa eu te perguntar, existe Vocês algum sabem. dia que você faz um atendimento com um preço mais Olha, acessível? a minha agenda, quem decide é a Nádia, tá? Incluindo, Nádia me fez sugestões dos valores, incluindo a Nádia é a minha grande parceira. E ela, como tá muito mais dentro do mundo... Eu tô muito dentro do mundo autista também, gente. Não tenho filho autista, não, mas todos que me emprestam são meus também, né? Emprestado é doado. Sim. Então, mas a Nádia tem muito mais noção, ela conhece todo mundo e ela tem essa noção do atendimento. Ela tem um dia... A gente tem uma quantidade de pacientes que a gente faz... Eu digo a gente que nós somos uma equipe, né? Incluindo os terapeutas que trabalham comigo, todo mundo é a minha equipe. Sim. Então, nós temos um dia que fazemos o atendimento, vamos dizer, popular. Só que, o que eu preciso? Alguém de alta para poder entrar outro. Entende? Então, a gente tem um número X, sem contar com o pessoal do abrigo, esse é independente. Nós temos, e quando abrir vaga, normalmente a Nádia bota quem está na fila de espera do popular. A gente tem uma fila de espera do popular também. E nesse abrigo você atende que tipo de... Você atinge todos os públicos? As crianças todas que são órfãos ou retirados de família. Então, essas crianças são acompanhadas por mim. Tem algum Insta? Porque aí, será alguém conhece alguém que está numa vulnerabilidade, que quer, de repente, dar um direcionamento? Tem algum Não, Insta? esse pessoal, eles já foram, acabou todos os processos e já estão alocados. Tá. Entende? Tá ótimo. Mas sempre tem o que fazer, sempre tem para onde recorrer. Tá sempre ótimo. tem o que fazer, gente. Não existe pessoa intratável. Não existe. Que bom saber disso. Deixa uma mensagem para quem vai nos assistir. Olha, eu acho que o principal de tudo, viver o hoje, sem sofrimento de expectativa do amanhã. Inclusão, chave do sucesso. Vamos incluir, mas dentro das necessidades. Não é incluir para estar em todos os lugares, é onde é possível estar e onde é bom estar. E Seguro. É bom estar medicado? Sempre, né? Medicado para quem não está bem, tem que ter. Medicação para quem precisa. E não faz mal, né, doutora? Gente, qualquer remédio... Qualquer remédio tem seus contras e prós, né? Mas acho que os prós são muito maiores que os Melhores. cons. Olha, doutora Aline, muito obrigada. Você é uma simpatia, trabalho lindo, né? A gente fica até assim, porque a gente fala, estou fazendo pouco, tem que fazer mais. Mas não, lindo, cada um belíssimo na sua área, trabalho. na sua parte, belíssimo. com Parabéns, certeza. muito obrigada por ter vindo Muito conversar obrigada conosco. pelo convite, pela paciência de conseguir me esperar sempre, responder 10 dias depois, mas eu Foi um respondo. enorme prazer. E você que descobriu um monte de coisa sobre a psiquiatria, viu que os remédios não são um bicho-papão, que os transtornos eles podem sim, tem solução. Tudo na vida tem solução, mas a gente precisa estar antenado e se abrir, por exemplo, ao contato com a doutora Aline, com outros canais seguros que a FIBEX, através do Conexão, está trazendo para vocês. E se vocês estão gostando desses canais, acessem, ativa a notificação, comenta e compartilha para que outras pessoas tenham acesso também, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.